Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Deve estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A força da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, alegria e muitos sonhos espalhados no caminho, verde planta e sentimento, folhas, oração, juventude, fé. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso Criar. Criando harmonia em seus relacionamentos. Nessa aula nós vamos falar sobre 3 consciências, tá? Fundamentais para toda pessoa que quer se relacionar. Você deve ter percebido que eu comecei essa aula cantando essa música, que é uma música maravilhosa do Milton Nascimento, chamada Coração de Estudante. O que tem a ver essa música com a aula de hoje? Então, muitas vezes, as pessoas falam que pedem sobre qual seria a música ideal para um relacionamento, né? Talvez seja aquela música que lembra o primeiro beijo, né? O dia que vocês se conheceram, um show que vocês foram, de um artista que vocês gostam muito. Isso tudo faz muito sentido. Mas quando a gente vai falar sobre relacionamento de uma forma mais profunda, eu penso que essa música tem muito a ver com os relacionamentos. Mas o que tem a ver Coração de Estudante com relacionamento? Relacionamento, gente, é um eterno aprendizado. E só aprende aquele que mantém dentro de si, que nutre dentro de si o coração de estudante, o coração de aprendiz. Né? E o que é um coração de estudante, um coração de aprendiz? É aquele coração que tem a consciência de que não sabe tudo e que precisa do outro. Não só do cônjuge, né, do esposo, da esposa, mas precisa dos filhos, precisa de Deus, precisa de conhecimento, precisa de ferramenta, precisa comer, precisa tomar água, precisa se exercitar, ou seja, esse coração que tem consciência que é pequeno e que sim, ele pode aprender coisas novas. Então, coração de estudante. Nessa aula é muito importante nós mantermos aqui dentro de nós o coração de estudante. Então, na minha experiência como terapeuta, desde 2016, eu venho dado palestras sobre constelação, cursos, workshops e atendimentos. Tenho feito também transmissões, lives ao vivo. E eu tenho observado que existe basicamente 2 caminhos na vida e principalmente nos relacionamentos. O caminho da dor, do sofrimento, né? É aquele caminho que muitas vezes as pessoas insistem em seguir, né? Esse não tem nada a ver com coração de estudante, isso tem a ver com coração de arrogante, que acha que sabe tudo, que não quer aprender nada. Esse coração que é o coração duro, petrificado aqui, que não entra nada, sabe?
daquelas pessoas que insistem na ideia de que eu sou assim mesmo, o outro tem que me aceitar desse jeito, né? Eu não vou mudar. Porque isso e aquilo. Porque homem é tudo igual, porque mulher é interesseira, porque as pessoas não mudam, porque sempre foi assim, porque que vai mudar, né? E aí ela fica insistindo naquele relacionamento. Então quando ela está se relacionando, ela está sofrendo, quando ela está solteira, ela está sofrendo, ela sempre está sofrendo, porque ela se alimenta daquilo. Né? Se alimenta da dor, pessoa que fica buscando dor, porque ela acha que um dia ela vai ser uma pessoa muito sábia por conta das porradas que ela leva na vida. E gente, esse é um caminho de ilusão, né? Eu aprendi porque eu levei tanto chifre, porque eu levei tanto... Não é isso, esse é o caminho do sofrimento. Então tenha consciência plena sobre isso, né? Então se você quer seguir o caminho da dor, do eu sei tudo, eu já sei, porque eu fui uma vez na missa, porque eu li uma página da Bíblia, porque uma vez eu li um livro, porque eu já fiz catequese, porque eu já tenho... Cara, não é por aí, né? Porque eu fiz uma sessão terapêutica, eu já sei tudo, né? Então assim, todos nós precisamos aprender, não é porque você é coach, terapeuta, constelador, professor, padre, porque você é mestre, porque você tem doutorado, que você não precisa aprender nada, né? Mesmo porque você já ouviu falar em escola de relacionamentos? Não existe, pelo menos até onde eu sei. Existem escola de aprender a ler, escrever, matemática, português, ensino profissionalizante, você vai ser um contador, vai ser um técnico da segurança do trabalho, vai ser um contador formado lá, vai ser um sociólogo, um psicólogo, né? A psicologia já é um pouquinho mais voltada para os relacionamentos, né, humanos. Né? Você vai ser um economista, um empresário, enfim. Mas e escola de relacionamento? Já viu lá? Escola de relacionamento de casal. Eu até agora não pode ser que tenha, né? E eu vou ficar muito feliz em conhecer sobre. Mas geralmente a gente é ensinado a fazer outras coisas. Né? Então quando chega nesse assunto de relacionamento, muitas vezes a gente opta pelo caminho da dor. Se você quer esse caminho, talvez essa aula não vai ter utilidade nenhuma para você, o que está tudo certo, né? Então, porque muitas vezes relacionar tem um custo e tem pessoas que não estão dispostas a pagar e está tudo certo, né? Agora aqui, ó, caminho do amor, né? Então, se você quer o caminho do amor, talvez esse vídeo, esse curso, essa aula vai ser um recurso e pode ser um recurso poderosíssimo para você. Por quê? Porque o caminho do amor é o caminho do crescimento, do desenvolvimento, do aprendizado, né? Muitas vezes de recomeços, de terapia, de compreensão, de entendimento, de separar o joio do trigo, né? Do reconhecimento. Então, se para você é esse o caminho, talvez essa aula vai ser útil. E pode ser útil, principalmente como ferramenta. Por quê? Porque, falando agora um pouco do caminho do amor. Então, assim, nós podemos entender o relacionamento como... Vou fazer um coração aqui, ó. Coração. Coração. O relacionamento como o quê? Como uma esfera, um espaço, né? E muitas vezes, quando eu entro num relacionamento, aliás, na maioria das vezes, eu entro nesse espaço, eu ocupo o espaço, né? Que pode ser simbolizado assim, ou assim, ó. Aqui assim, ó. Tá vendo? A história do outro, a vida do outro e a sua. E aí vocês se unem. Tá vendo esse espacinho aqui, ó? Aqui é onde acontece o relacionamento de vocês. Tá? Nesse espaço onde eu vou me desenvolver, eu vou aprender, eu vou errar, vou acertar e tal. Mas para que isso aconteça, é importante que eu tenha ferramentas e conhecimento. É o caminho do amor que eu estou dizendo aqui. Por quê? Porque o relacionamento pode sim ser um lugar de amor, de carinho, de afeto, de reciprocidade, o que mais? De aprendizado, de crescimento, de protagonismo, de ser você mesmo. Então tem pessoas que pensam assim, o relacionamento não dá certo porque eu não consigo ser eu mesmo. E aí eu tento me adaptar. Claro que muitas coisas você vai precisar se adaptar. Porém, é importante que você tenha consciência de que você pode ser você mesmo no relacionamento. O problema, mas ser você mesmo não é você chegar a hora que quer, não é você, por exemplo, dizer
tudo que você pensa, tudo que te vem à cabeça, você fazer as coisas tudo do seu jeito. Não, isso é o da dor. Você pode ser você mesmo, protagonista, dizer o que pensa, mas isso não pode prejudicar o outro. Não pode prejudicar a si mesmo, não pode prejudicar o relacionamento. E é nesse sentido, né, que eu quero dizer para você que você pode sim ter protagonismo, se desenvolver e crescer dentro do relacionamento, desde que você faça isso no amor. E o que é fazer no amor? É você ter consciência de quem é você, de quem é o outro, de quem são vocês nesse relacionamento. Isso se dá por meio do amor, que se dá por meio do aprendizado, do conhecimento. Por isso que é muito importante você estar aqui fazendo esse curso sobre relacionamentos. Quero te dizer que se tivesse um boletim, por exemplo, sobre da matéria relacionamento, você teria um ponto a mais aí na média, na nota, porque você está se dando a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o tema relacionamento, tá? E aí é o seguinte, eu não sei tudo sobre o relacionamento, você não sabe, ninguém sabe. Porém, juntos nós podemos criar harmonia nos seus relacionamentos, porque aí nós conseguimos estabelecer trocas, e é isso que eu vim propor aqui hoje, tá? Então, eu tenho a minha formação acadêmica, eu sou cientista social, que é um curso maravilhoso, que traz assim muitas informações sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre o relacionamento entre pátrias, entre etnias, nações, culturas. E tem também as minhas formações como terapeuta em pedagogia sistêmica, constelação familiar, programação neurolinguística, reiki, né, toque, que é é o mapeamento familiar, enfim, e também a experiência de workshops e atendimentos, cursos e palestras. E minha experiência também como namorado, como noivo, como cônjuge que eu fui, né? Fiquei também um tempo solteiro, minha experiência com a minha família, então tudo isso contribui. E aí, falando agora sobre o assunto de hoje, né? O caminho do amor, do crescimento. É importante que você acesse os teus recursos internos. E é isso que juntos nós vamos poder aprender e depois colocar em prática. Quando nós vamos para um relacionamento, nós devemos entender basicamente três consciências. Tá? Uma consciência que é a consciência mental. Tá? Mental. A outra é corporal, seu corpo, que podemos chamar também de alma, e a consciência espiritual. Então são essas três consciências, né? Corpo, mente e espírito. Basicamente isso. Então vamos lá. Tá, Diego, então o que é a mente? A mente são os meus pensamentos, as minhas ideias, né? Essa é a mente. O corpo é o meu corpo, né? Aqui os meus ombros, o meu rosto, o meu cabelo, as minhas pernas, os meus braços, esse é o corpo, né? Os teus órgãos internos. E o espírito? O espírito tem muito a ver com o desejo. A parte do espírito eu trago muito os livros, né, e o conhecimento, o legado de Bert Hellinger. Né? Bert Hellinger fala do amor do espírito, né, que são os nossos desejos, né, mais íntimos e muitas vezes invisíveis que a gente não consegue perceber. Por isso que existem muitos aspectos que a gente cura com terapia, por exemplo, com atendimentos, com constelação, porque são aspectos espirituais que muitas vezes nós herdamos lá dos nossos ancestrais. Tudo bem, do nosso sobrenome. Mas vamos lá. Falando das três consciências agora. Então, a primeira consciência, que é a consciência mental, é aquela consciência que dá conta de pequenas coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer um café. Daí você vai lá e faz um café para você tomar, você come um biscoito. Eu vou pegar e vou andar de bicicleta. Né? Você vai andar de bicicleta. Eu vou calçar um tênis. Aí você calça um tênis e vai caminhar. Então, o que acontece? Essa é a primeira consciência. Então, nessa primeira consciência, é um pouco mais simples se viver.
Por quê? Eu vou arrumar a cama. Não que não existe espiritualidade, você não está usando o teu corpo para você fazer isso. Mas é a primeira consciência. Então, nessa consciência, é onde eu consigo dar conta de pequenas coisas. Fechar a porta, né? Lavar a louça, entende? Eu preciso, por exemplo, pegar o carro e ir no mercado, né? Então, essa é a primeira consciência, tá? Então, nós estamos, na maior parte do tempo, trabalhando nessa consciência. É o dia a dia, né? Acordar, dormir, se alimentar, almoçar, jantar, tomar café da manhã, cumprimentar alguém na rua, cumprimentar o seu cônjuge, abraçar o seu cônjuge. Então, esse é o primeiro nível, tá? O nível mental. Até aí, alguma dúvida? Tudo bem? Então, tudo que está aqui no meu alcance, que depende de mim, e depende de mim arrumar a cama, depende de mim, por exemplo, fazer um exercício físico, caminhar, tomar café, ir no mercado e fazer compras, né, organizar a geladeira, o armário, o balcão, esse primeiro nível, tá? Veja bem, esse é o primeiro nível, o nível mental, tá? Ok? Então, sabendo disso, nós precisamos falar agora do segundo nível, tá? O segundo nível é o nível do corpo, o nível da alma. É o nível mais complexo. Por quê? Porque se trata de coisas que não dependem só de mim. Por exemplo, eu marco um encontro com o meu namorado, com o meu noivo, com o meu esposo, ou com o meu aluno, ou com o meu sócio. Nós marcamos para as 14 horas. E aí o que acontece? Esse meu noivo atrasa, ou eu atraso. Aí em vez de ele vir às 14 horas, ele chega às 14h30. Ou ele não avisa, ou ele costuma chegar sempre atrasado. Quando esse tipo de coisa acontece, é porque já está no segundo nível de consciência, que é de alma, de corpo, quando não depende só de mim. Quando eu uso o primeiro nível, vamos fazer um encontro às 2 da tarde, eu estou usando o nível mental. Aí a pessoa não chega às 2 da tarde, ou eu marco e não dou conta, aí já é nível de alma. Aí é onde a gente começa a se emaranhar. Os problemas são complexos, porque eu comunico uma coisa, mas acontece outra. Então ali é onde começam os problemas no relacionamento. Precisa pagar uma conta, o dinheiro não vem. Precisa acertar a conta de luz ou a conta do mercado e o dinheiro atrasa. Eu não consigo honrar as contas. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de ter orgasmo na sexualidade, prazer, né? Eu não consigo mais olhar nos olhos do meu cônjuge. Aí é a nível de corpo, nível de alma, é o segundo nível, é a segunda consciência, tá? Então por que é importante eu saber? Tá, Diego, agora eu sei que o primeiro nível mental é eu fazer o café, é eu arrumar a cama. E o segundo nível é o nível de alma, é quando as coisas atrasam, é quando eu começo a engordar e não paro mais, quando eu começo a comer e não tenho controle, não consigo obedecer regras, estabelecer limites. Esse é o segundo nível, tá? E o que isso importa nos relacionamentos? Você deve entender que muitas vezes, quando um conflito se dá no segundo nível, porque aqui não dá conflito, aqui eu posso deixar para depois. Ah, eu quero tomar café? Eu deixo para depois, não dá tempo, ok, né? Agora, aqui no segundo nível é onde eu devo ser obediente e ter a consciência que aqui é onde se resolvem as coisas. Aqui é onde se passa a vida adiante, que é a sexualidade, né, o afeto, o carinho, é aqui, ó. Ele precisa completar. Aqui não precisa, né, eu vou lá andar de bicicleta, eu vou ali arrumar a cama, vou organizar os livros. Aqui é o primeiro nível. O segundo é mais complexo. Quando começo a ter problemas no segundo, não adianta eu utilizar o primeiro nível para tentar consertar o segundo. Ah, eu não estou conseguindo fazer isso, então eu vou, por exemplo, tomar mais café. Aí eu começo a engordar, entendeu? Eu uso o primeiro nível para me curar o segundo. Não funciona. Por isso que muitos relacionamentos acabam, porque a pessoa sabe que existe algo errado, mas ela não sabe aonde que está. Então, com esse conhecimento, eu preciso identificar. Quando tem problema, geralmente não é no primeiro nível. Porque, por exemplo, o meu marido não arruma a cama. E eu falo para ele arrumar. Mas em alma ele não consegue fazer isso. Então o problema não está... por exemplo,
talvez eu não estou sendo escutada. E é isso que dói. Entende? Ah, a minha esposa, ela não me entende. Então não está no primeiro nível, tá no segundo. O entendimento é no segundo nível. Então o problema não é assim, exatamente o que ela faz, mas como ela faz. Então eu não estou sendo compreendido. Eu não me sinto importante. Segundo nível. Né? Minha esposa não me escuta, eu não consigo me comunicar do jeito que ela é, que ela consiga me entender. Eu não consigo me fazer entender nos relacionamentos. Isso tem a ver com o segundo nível. Tá? Então, isso é uma ferramenta por quê? Porque se existe um problema, eu devo saber que está aqui no segundo nível, não no primeiro. Então não adianta eu continuar falando que eu vou continuar chateando. Porque quando eu não sou correspondido, não tem a ver, muitas vezes... Então tem pessoas... existe até aqui uma piada que diz assim, que o namorado chega na casa da namorada e aí a sogra, né, começa a fazer comida para eles comerem, e ele experimenta a comida da sogra e ele começa a dizer, nossa, ainda esse arroz não está do jeito que eu quero, esse arroz não está bom. E ela vai lá e muda o tempero, né? Ou seja, ele está reclamando no segundo nível e ela vai lá e muda o primeiro, né? Aí ela muda o jeito de fazer o arroz. Aí ele fala, nossa, esse arroz tá muito gostoso, mas ainda não tá igual ao da minha mãe. Né? Aí depois ela muda, ela muda o tempero de novo, ele vai lá comer e ele fala, ela tá trabalhando no primeiro nível, né? Muda o jeito de fazer o arroz, muda o tempero, deixa mais tempo no fogo, compra outro tipo de arroz e ele continua reclamando nesse nível aqui e não consegue fazer o entendimento. Aí ele experimenta e falou, nossa, tá mais gostoso do que o arroz da semana passada, mas ainda não está igual ao da minha mãe. Ou seja, a sogra não consegue agradar o genro, né, porque ele está falando em segundo nível e ela está tentando se comunicar ainda em primeiro nível. Até que um dia ela vai lá e deixa o arroz queimar e serve daquele jeito. Aí o genro experimenta o arroz e fala, nossa, e ela pensa, nossa, agora ele vai reclamar, vai meter a boca aqui que o arroz não ficou bom. E ele come o arroz e diz assim, nossa, agora sim, o arroz ficou igual ao da minha mãe, queimado embaixo. Ou seja, né, ela estava tentando agradar, mas ela estava só mudando os comportamentos. Muitas vezes faltou se comunicar e pedir para ele qual que é o arroz que a sua mãe faz que eu vou fazer o igual. Às vezes eu vou lá na casa da sua mãe e vou aprender o arroz que sua mãe faz para eu poder fazer um igualzinho da sua mãe. Percebe? Aqui existe um hiato na comunicação. Né? Então, por que é importante você saber isso? Porque existem coisas de primeiro nível e coisas de segundo nível. Quando está no nível da alma, fica difícil, desafiador você mudar aqui com comportamentos do primeiro nível. Tá, e por que é importante eu saber isso? Porque existe também o terceiro nível, que é o nível do espírito. E muita gente não sabe disso. São poucas as pessoas que sabem disso. Quando existe um conflito de segundo nível, ele não se resolve no primeiro. Então ele vai se resolver aonde? Aqui no terceiro. Que é no espírito. Por isso que muitos casais é importante conhecer e saber sobre terapia. Fazer cursos, ler livros, né? Aprender ideias novas. Por quê? Porque muitas vezes esse aqui não casa com esse, o segundo com o primeiro, por conta de um desejo que não foi reconhecido. Né? Então, é importante nós termos consciência do terceiro nível, que é o nível espiritual, que é o nível onde eu consigo solucionar boa parte, se não todos os problemas, porque está no nível do desejo e muitas vezes tem ancestral envolvido, tem coisas ocultas, veladas, né? Por exemplo, nessa piada, quando esse rapaz diz assim para a sogra, o arroz está muito gostoso, mas ainda não está do jeito igual ao da minha mãe, ele não contou qual que era o jeito da mãe, né? Então assim, existia um desejo de talvez comer um arroz queimado. Só que ele não falou. E a sogra estava trabalhando aqui, ó, né? Só depois de muito tempo que ele percebeu. Ela percebeu o segredo. Qual que era o segredo?
O segredo era o arroz queimado. Estava no terceiro nível. Né? Ele tinha um desejo que ele não comunicava para a sogra. Né? Então, essa piada, ela parece simplória, mas ela revela muitas vezes aspectos que fazem com que o casal tenha intriga, briga e desentendimento na comunicação, porque a solução não está aqui e nem aqui. Está aqui no terceiro nível. Né? Só que muitas vezes nós acostumamos a guardar segredos, a velar certos acontecimentos, colocar lá no inconsciente, esquecer, e a gente vai indo para a vida e começa a se sentir vazio, sozinho, né? Começa a sentir isso no corpo, quando que a solução está na alma, né? Está lá no espírito. Tá? Então é importante que você tenha consciência desses 3 níveis de consciência. Mental, primeiro nível, em alma, segundo nível, e em espírito, terceiro nível. Então muitas vezes eu não consigo ter saciedade, felicidade nos relacionamentos por traumas que estão aqui no terceiro nível. E aí eu preciso fazer o ajuste aqui. Aí é importante fazer curso, constelação, atendimento, PNL, Reiki, fazer intervenções sensoriais para que o desejo que talvez foi esquecido lá atrás possa ser integrado. Mas eu só consigo fazer isso quando eu tenho consciência desses 3 níveis de consciência aqui. Primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Então, o que eu posso levar dessa aula? Que a solução da boa parte dos problemas, muitas vezes, está aqui no terceiro nível. Quando eu não consigo solucionar aqui com comportamentos, por exemplo, né, algo não está bacana, eu vou mudar o comportamento. Poxa, não deu certo. Então, significa que não está aqui, está aqui. E quando está no segundo nível, eu soluciono acessando o terceiro nível. Meditação, intervenção sensorial, como Reiki, constelação e como palestras ou esse curso que você está fazendo aqui, tá? Então, a pergunta que eu quero deixar é o seguinte: o que ainda no seu relacionamento não está bom? O que ainda falta ajustar, né? E assim, como seria eu ajustar isso no nível espiritual? Né? Então, a partir dessa compreensão, eu posso ter protagonismo, se desenvolver, ter autonomia dentro da esfera dos relacionamentos, tá bom? Gente, ficou claro? Eu espero verdadeiramente ter contribuído com você e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima!